Olá, concurseiro e concurseiro. Tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que sim. Afinal de contas, você está lutando para mudar a sua realidade. E estudando é o melhor caminho. Bom, sem enrolação, hoje eu trago para vocês 25 questões da banca FGB. A banca que fará o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E não apenas da PM, mas também de diversos outros concursos. Mas sem enrolação, bora pro vídeo? A investigação de um crime pode demorar muito ou pouco tempo, conforme a complexidade da cena do crime. Daí que seja absolutamente indispensável que o investigador possa dispor do tempo necessário e que seja possuidor de treinamento capaz de torná-lo eficiente. Sob a estruturação desse pequeno texto, a afirmação adequada é: alternativa A. O termo de um crime mostra o mesmo papel textual de treinamento. B. O conector, conforme, pode ser adequadamente substituído por dada a. C. O termo daí que indica uma confirmação da frase anterior. D. O pronome lo em torná-lo se refere a treinamento. Alternativa E. Os adjetivos necessário e eficiente se referem a investigador. Vou dar um tempinho para vocês, daqui a pouco a gente vem com a resposta. Alternativa correta, alternativa A. O termo de um crime mostra o mesmo papel textual de treinamento. Em cada frase abaixo, há uma oração reduzida sublinhada. A sublinhação indevida dessa oração por uma forma nominal adequada é: alternativa A. Para resolver problemas do país, eu conversaria até com o demônio para a solução dos problemas do país. B. Protegendo os macacos, estaremos protegendo a nós mesmos, porque eles são os animais mais próximos do homem, com a proteção aos macacos. C. Estarão os brasileiros menos preparados que os bolivianos para participar de um regime democrático, para a repartição de um regime democrático. D. Não basta salvar focas e baleias, é preciso garantir a vida das crianças. A garantia da vida das crianças. E. Eu não vou me opor à proposta de transformar a Amazônia em patrimônio da humanidade. De transformação da Amazônia em patrimônio da humanidade. Alternativa correta, alternativa C. Estarão os brasileiros menos preparados que os bolivianos para participar de um regime democrático, para a repartição de um regime democrático. Todas as frases abaixo mostram locuções adverbiais sublinhadas. A frase em que a locução destacada foi substituída de forma adequada é: alternativa A. Nenhum banco morre de repente, repentinamente. B. As mudanças nunca ocorrem sem inconvenientes, até mesmo do pior para o melhor, complexamente. C. Repreende o amigo em segredo e o elogia em público, descaradamente. D. Um homem muito lido nunca cita com precisão, necessariamente. E. O sol se põe de novo a cada noite, repentinamente. Vou dar um tempinho e vocês respondem. Alternativa correta, alternativa A. Nenhum banco morre de repente, repentinamente. A frase abaixo em que todos os vocábulos pertencem à língua formal é: alternativa A. Pagar a dívida externa com a desgraça interna não dá pé. B. O Brasil é um investimento.
uma fazenda em que homem da cidade comprou lá nos confins do Judas para ganhar dinheiro. C. O Mundial de Futebol é competição e competição é guilhotina. Quem perder, dança. D. Temos que fazer sacrifícios de cabo a rabo, ou seja, do governo até o operário. E. Não me considero um jogador violento. O problema é que às vezes fico nervoso e tenho reações inesperadas. Alternativa correta, alternativa E. Não me considero um jogador violento. O problema é que às vezes fico nervoso e tenho reações inesperadas. Gente, estava óbvio, né? Na língua formal, como a gente tem que ser formalmente, tratar as pessoas formalmente. E a E estava completamente perfeita, tá certo? Vamos para a próxima? Uma das marcas da estruturação adequada de um texto é a adequação lógica entre seus componentes, salvo em textos especiais, como no caso do humor. A frase abaixo, que mostra ilogicidade, é alternativa A. Antigamente, as coisas eram piores, mas foram piorando. B. Nunca faça hoje o que você pode adiar para amanhã. C. Ninguém está nos negócios por diversão, mas isso não quer dizer que não há diversão nos negócios. D. As pessoas persistentes começam seu sucesso onde os outros terminam com fracasso. E. Uma empresa que trata mal seus funcionários trata mal seus clientes. Alternativa correta, alternativa A. Antigamente as coisas eram piores, mas foram piorando. Gente, é outra questão que é óbvia, né? Tava bem na cara a resposta dessa questão. Tá certo? Vamos para a próxima? Só prestar atenção, hein? Prestando atenção a gente consegue gabaritar. Então vamos lá. O grande mal do Brasil tem sido o crime sem castigo. O que reduz a criminalidade é a certeza da punição. Todas as frases abaixo são construídas por dois segmentos, com algum tipo de pontuação entre eles. A substituição adequada dessa pontuação por uma conjunção de modo a preservar o sentido da frase é: alternativa A. Deus fez o caminho, o homem fez a cidade. Portanto, B. A natureza não se engana nunca. Somos nós que nos enganamos. No entanto. C. A felicidade consiste em ser feliz. Não consiste em fazer crer os demais que o somos. Pois. D. Sucesso é conseguir o que você quer. Felicidade é gostar do que você conseguiu. Embora. E. Milhares de velas podem ser acesas de uma única vela, e a vida da vela não se encurtará. Felicidade nunca diminui ao ser compartilhada. Assim como. Alternativa correta, alternativa E. Milhares de velas podem ser acesas de uma única vela, e a vida da vela não se encurtará. Felicidade nunca diminui ao ser compartilhada. Assim como. Vamos para a próxima? Um antigo ministro brasileiro declarou certa vez: o grande mal do Brasil tem sido o crime sem castigo. O que reduz a criminalidade é a certeza da punição. Nessa frase, sem castigo, pode ser adequadamente substituída por impune. A frase abaixo, em que uma substituição de uma locução por um adjetivo foi feita de forma adequada, é A. O melhor equipamento de segurança já inventado foi o espelho retrovisor, com um carro de polícia refletido nele. Seguro. B. Cadeia é castigo e não colônia de férias. Festiva. C. Não é permitido fazer em nome de outro o que não podemos fazer em nosso nome. Alheio. D. Um diamante é um pedaço de carvão
que se saiu bem sob pressão, carbonizado. E a noite é a mãe dos pensamentos, pensativa. Alternativa correta, alternativa C. Não é permitido fazer em nome de outro o que não podemos fazer em nosso nome. Alheio. Vamos para a próxima? Texto 2. Os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime, para isolar a área e preservar as provas. Delegado e investigadores da Delegacia de Homicídios, DH, vão até o local, onde conversam com as testemunhas e familiares das vítimas. Os peritos criminais também comparecem para analisar as provas e colher informações. O corpo é recolhido pelo Instituto Médico Legal, IML. Gazeta do Povo, 30/11/2021. Observe bem a frase abaixo do texto 2. O corpo é recolhido pelo Instituto Médico Legal, IML. Essa frase se mostra estranha na estruturação do texto, porque alternativa A. Não foi informado anteriormente o número de vítimas. B. O leitor desconhece o tipo de crime cometido. C. O leitor não sabe o sexo das vítimas. D. A referência anterior está no plural vítimas. E. Se ignora a localização do crime referido. Alternativa correta, alternativa D. A referência anterior está no plural vítimas. Vamos para a próxima? Os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime, para isolar a área e preservar as provas. Delegado e investigadores da Delegacia de Homicídios, DH, vão até o local, onde conversam com as testemunhas e familiares das vítimas. Os peritos criminais também comparecem para analisar as provas e colher informações. O corpo é recolhido pelo Instituto Médico Legal, IML, Gazeta do Povo, 30/11/2021. Os policiais são os primeiros a chegar ao local do crime, para isolar a área e preservar as provas. Se transformarmos as orações reduzidas sublinhadas em orações desenvolvidas, a forma adequada será alternativa A, para que isolem a área e preservem as provas. B, para o isolamento da área e a preservação das provas. C, para isolarem a área e preservarem as provas. D, para que isolassem a área e preservassem as provas. E, para que isolem a área e para preservação das provas. Alternativa correta, alternativa A, para que isolem a área e preservem as provas. Os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime, para isolar a área e preservar as provas. Delegado e investigadores da Delegacia de Homicídios, DH, vão até o local, onde conversam com as testemunhas e familiares das vítimas. Os peritos criminais também comparecem para analisar as provas e colher informações. O corpo é recolhido pelo Instituto Médico Legal, IML, Gazeta do Povo, 30/11/2021. Os policiais militares são os primeiros a chegar ao local do crime, para isolar a área e preservar as provas. Nesse segmento do texto 2, as formas verbais isolar e preservar podem também aparecer no plural, isolarem e preservarem. A frase abaixo, em que há duas possibilidades de concordância no termo destacado, é alternativa A. Quem inventou o trabalho não tinha o que fazer. B. Só quem é superficial conhece a si mesmo. C. Uma descoberta consiste em ver o que todo mundo já viu e pensar o que ninguém pensou. D. A família é um conjunto de pessoas que defendem um bloco e se atacam em particular. E.
Originalidade é a arte de esconder suas formas. Alternativa correta, alternativa D. A família é um conjunto de pessoas que se defendem em bloco e se atacam em particular. Vamos para a próxima? Texto 1. Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Ou seja, investigação criminal pode ser definida como a atividade preliminar de produzir e colher elementos de convicção acerca de materialidade, de autoria ou participação referente a um ato tido como criminoso. jus.com.br. No texto 1, a expressão ou seja serve para a. Corrigir uma falha no segmento anterior. B. Ampliar informações sobre algo que foi dito antes. C. Repetir uma informação importante anterior. D. Definir termos anteriormente expressos. E. Alterar dados já conhecidos. Alternativa correta, alternativa B. Ampliar informações sobre algo que já foi dito antes. Vamos para a próxima? Antes de mais nada, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar um comentário e se estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like. Conto com a sua inscrição para a gente continuar fazendo vídeo e trazendo mais informações para você. Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa, ou seja, investigação criminal pode ser definida como atividade preliminar de produzir e colher elementos de convicção acerca de materialidade ou de autoria ou participação referente a um ato tido como criminoso. jus.com.br. Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Ou seja, investigação criminal pode ser definida como atividade preliminar de produzir e colher elementos de convicção. Esse segmento do texto 1 traz dois infinitivos sublinhados. A substituição adequada desses verbos pelos substantivos cognatos a eles correspondentes é: alternativa A, atividade preliminar de produção e colhida de elementos. B, atividade preliminar e produção e coleta de elementos. C, atividade preliminar de produto e coleta de elementos. D, atividade preliminar de produção de colheita de elementos. E, atividade preliminar de produção e colheita de elementos. Alternativa correta, alternativa B, atividade preliminar de produção e coleta de elementos. Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Ou seja, investigação criminal pode ser definida como atividade preliminar de produzir e colher elementos de convicção acerca de materialidade, de autoria ou participação referente a um fato tido como criminoso. jus.com.br. Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Para que esse período inicial do texto 1 mostre construção uniforme e adequada, sua construção deveria ser: alternativa A, investigação é o ato ou efeito de investigar, buscar, pesquisar. B, investigação é o ato ou efeito de investigação, busca, pesquisa. C, investigação é o ato ou efeito de investigar, buscar e de pesquisa. D, investigar é o ato ou efeito de investigar, de busca e de pesquisa. E, investigação é o ato ou efeito de investigação, de busca e de pesquisa. Alternativa correta. Alternativa A. Investigação
é o ato ou efeito de investigar, buscar, pesquisar. Gente, eu acredito que vocês estejam percebendo que a FGV utiliza o mesmo texto em diversas questões, tá? Isso são textos de provas mais recentes. Eu prometo que eu vou trazer mais embaralhado da próxima vez, mas isso são textos das provas próximas agora. Então vocês conseguem entender como que ela trabalha, tá certo? Então vamos estudar, vamos entender como a banca trabalha para a gente poder ganhar da banca. Chegar lá sem nenhum problema, sem nenhuma surpresa, tá certo? Vamos lá para a próxima questão? Aí, ó, como eu falei, ó, de novo, ó. Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Ou seja, investigação criminal pode ser definida como atividade preliminar de produzir e colher elementos de convicção acerca de materialidade, de autoria ou participação referente a um ato tido como criminoso. jus.com.br. Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Ou seja, investigação criminal pode ser definida como atividade preliminar de produzir e colher elementos de convicção. Nesse segmento do texto 1, há 3 ocorrências de preposição de, sem que nenhuma delas seja solicitada por um termo anterior. A frase abaixo, em que a preposição de tem um valor gramatical, ou seja, uma exigência de um termo anterior, é: alternativa A, não pedi a empresário nenhum que chegasse com malas de dólares em minha casa. B, ninguém quer ser mulher de malandro. O Brasil não precisa sofrer gol para depois marcar. C, tenho certeza de que no Brasil mais jovens fumam maconha do que comem carne. D, os gerentes do banco, como diz o ditado, estão mais perdidos que cachorro em dia de mudança. E, beijar a boca de uma mulher bonita é fácil. Alternativa correta, alternativa C. Tenho certeza de que, no Brasil, mais jovens fumam maconha do que comem carne. Investigação é o ato ou efeito de investigar, busca, pesquisa. Ou seja, investigação criminal pode ser definida como atividade preliminar de produzir e colher elementos de convicção acerca de materialidade, de autoria ou participação referente a um ato tido como criminoso. jus.com.br. O texto 1 pode ser classificado como alternativa A, argumentativo, já que defende uma ideia. B, expositivo, já que mostra como se faz uma investigação. C, narrativo, pois relata as etapas de um processo investigativo. D, descritivo, já que define o termo investigação. E, expositivo argumentativo, visto que expõe fatos. Alternativa correta, alternativa D, descritivo, já que define o termo investigação. Abre aspas. A guerra online, fecha aspas. O termo online aparece grifado em tipo de letra diferente do das demais palavras porque se trata de um. Abre aspas. A guerra online, fecha aspas. O termo online aparece grafado em tipo de letra diferente do das demais palavras porque se trata de um. Alternativa A, estrangeirismo. B, regionalismo. C, neologismo. D, gíria. E, arcaísmo. Alternativa correta, alternativa A, estrangeirismo. Abre aspas. Isso se dá graças à tecnologia da informação. Fecha aspas. Nesse caso,
O acesso grave indicativo da crase apresenta: alternativa A união de dois artigos definidos. B. A junção de duas preposições. C. A combinação de um artigo e um pronome demonstrativo. D. A união de uma preposição e um artigo definido. E. A combinação de uma preposição e um pronome demonstrativo. Alternativa correta, alternativa D, a união de uma preposição e um artigo definido. Gente, tá crase, tá? Não tem segredo nenhum. Fácil, vamos para a próxima. Abre aspas. Isso se dá graças à tecnologia de informação. Fecha aspas. A forma isso se justifica porque alternativa A se refere a algo ocorrido no passado. B se liga a algo dito anteriormente. C se prende a algo perto do leitor. D se refere a um de dois termos citados antes. E traduz um valor depreciativo. Alternativa correta, alternativa B, se liga a algo dito anteriormente. O século XX foi marcado por grandes guerras de repercussão mundial em razão do seu alcance e de inúmeros países envolvidos. Já o século XXI apresenta guerras locais ou regionais, mas que de certa forma se tornam mundiais pelo número de espectadores. Isso se dá graças à tecnologia da informação, que envolve direta ou indiretamente cidadãos de quase todo o mundo. Abre aspas. Já o século XXI, fecha aspas. Nesse trecho do texto 2, o vocábulo já traz a ideia de alternativa A, comparação e oposição. B, conclusão e explicação. C, alternância e adversidade. D, adjeção e causa. E, causa e proporção. Alternativa correta, alternativa A, comparação e oposição. A opção abaixo em que as duas palavras estão em desacordo em termos de classes gramaticais com as demais é: alternativa A, grandes guerras. B, repercussão mundial. C, tempo real. D, países envolvidos. E, certa forma. Alternativa correta, alternativa E, certa forma. O século XX foi marcado por grandes guerras de repercussão mundial, em razão de seu alcance e de número de países envolvidos. Já o século XXI apresenta guerras locais ou regionais, mas que de certa forma se tornam mundiais pelo número de espectadores. Isso se dá graças à tecnologia da informação, que envolve direta ou indiretamente cidadãos de quase todo o mundo. Lemos os números 20 e 21 como cardinais, 20 e 21. O número romano que deve ser lido como ordinal é A. João 23, B. Pio 12, C. Pedro 4, D. Capítulo 16 e século 15. Alternativa correta, alternativa C, Pedro IV. Gente, essa é simples. Em algarismo romano, do número 1 ao 9, você usa o número ordinal. Do 10 para frente, você usa os números cardinais. Não tem segredo, tá? Do 10 para frente, cardinal. Ok? O século XX foi marcado por grandes guerras de repercussão mundial em razão de seu alcance de números de países envolvidos. Já o século XXI apresenta guerras locais ou regionais, mas que de certa forma se tornam mundiais pelo número de espectadores. Isso se dá graças à tecnologia da informação, que envolve direta ou indiretamente cidadãos de quase todo o mundo.
Segundo o texto 2, as guerras do século XXI são guerras mundiais, porque, alternativa A, obtiveram grande repercussão, B, envolveram muitos países, C, se travam em pequenos locais ou regiões, D, são assistidas por muitas pessoas e atingem um longo alcance. Alternativa correta, alternativa D, são assistidas por muitas pessoas. Leia o fragmento a seguir. A Constituição garante o direito à educação para todos e a inclusão surge para garantir esse direito também aos alunos com deficiências de toda ordem, permanentes ou temporárias, mais ou menos severas. A partir do fragmento acima, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A inclusão social é garantida pela Constituição Federal de 1988. B. As leis que garantem direitos podem ser mais ou menos severas. C. O direito à educação abrange todas as pessoas, diferentes ou não. D. Os deficientes temporários ou permanentes devem ser incluídos socialmente. E. Educação para todos inclui também os deficientes. Alternativa correta, alternativa B. As leis que garantem direitos podem ser mais ou menos severas. Um dicionário de língua portuguesa registra o seguinte verbete: polícia e ladrão, brincadeira infantil dramatizada em que dois grupos se perseguem, tentando os policiais aprisionar o maior número possível de ladrões, os quais, por sua vez, procuram rendê-los sob ameaça de armas. A afirmação abaixo que é inadequada em relação ao conteúdo e forma desse texto é: alternativa A. O objetivo dramatizada significa que a brincadeira explora o lado trágico do combate polícia versus ladrão. B. A forma verbal se perseguem significa que policiais e ladrões se perseguem mutuamente. C. As formas verbais tentando e procurando indicam a finalidade das ações, respectivamente, de policiais e ladrões. D. O texto indica maior violência por parte dos ladrões do que por parte dos policiais. E. O segmento sob ameaça de armas indica o meio ou instrumento de ação dos ladrões. Alternativa correta, alternativa A. O objetivo dramatizada significa que a brincadeira explora o lado trágico do combate polícia versus ladrão. A Polícia Civil cumpriu nesta quinta-feira, dia 19, 2 mandados de prisão na zona leste de Porto Alegre, contra ladrões de veículos. Um deles, que havia rompido tornozeleira eletrônica após ter progredido de regime, foi recapturado no bairro Glória e, segundo a investigação, seguia cometendo crimes. A substituição proposta para um segmento desse texto que se mostra adequada é: alternativa A, cumpriu, tem cumprido. B, 2 mandados, 2 mandatos. C, um deles, um dos quais. D, havia rompido, rompera. E, foi recapturado, recapturou-se. Alternativa correta, alternativa D, havia rompido, rompera. Galera, muito obrigado por ter ficado com a gente. Eu agradeço de coração. Não esquece do like, de compartilhar. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e até a próxima. Valeu!